Olá, tudo bem com vocês? O meu nome é Ismael Dourado, eu sou professor de matemática e nesta videoaula nós iremos conversar um pouco sobre os logaritmos decimal e natural. Vamos lá. Considere a seguinte tabela das potências de base 2. Aqui nós temos a linha do x e aqui nós temos as linhas da potência de base 2. Por exemplo, eleve 2 a 0 e obtenha 1. Eleve 2 a 1 e obtenha 2. Eleve 2 a 2 e obtenha 4. Ok. Nós podemos nos perguntar a qual potência nós devemos elevar 2 a fim de obter 1024. Você pode seguir esse padrão e perceber que na 10ª potência você vai obter 1024. Esse número, que é a potência da base 2, nós vamos dar um nome a ele. Já, vamos lá. Eu vou definir aqui com vocês o logaritmo. Então, dado uma base b, que essa base é maior do que 0 e diferente de 1, e um número a também positivo, dizemos que o logaritmo de a na base b é o expoente y, ao qual nós elevamos a base b a fim de obter o número a. Então, em símbolo significa isso aqui, ó, b elevado a y é igual a a, se somente se y é log de a na base b. Então, aquele número que nós colocamos na base, que ela pega a base e eleva aquele número, a potência, nós estamos denominando ele agora logaritmo. Então, toda vez que você vir uma potência, lembre-se que o expoente é o logaritmo daquela base. Vamos fazer alguns exemplos aqui para nós entendermos o que acontece. Pois bem, veja que eu tenho log de 8 na base 2. Isso é igual a 3. E o motivo é justamente isso aqui. 2 elevado a 3 é 8. Reforçando, o 3 é o logaritmo. Log de 10.000 na base 10 é 4. Porque 10 elevado a 4 é 10.000. Então, essa é a ideia do logaritmo, essa relação dele com as potências. Então, mais uma vez, lembra-se, existe uma relação forte entre o logaritmo e as potências. O logaritmo é o expoente. Vamos fazer mais uns exemplos. Agora eu quero conversar sobre a base 10, que é uma das bases mais usadas quando você está trabalhando com logaritmos. Ela é comumente usada, por exemplo, para medir abalos sísmicos e pH químico de uma substância. Quando nós falamos sobre abalos sísmicos, a escala Richter, ela nos dá essa relação, a magnitude de um terremoto. Ela é dada por essa fórmula aqui. R é igual ao log de A sobre A0, que é o A inicial, na base 10. Esse R, ele é a magnitude do terremoto. Esse A, ele é a amplitude do abalo sísmico. E o A0, que é o A inicial, é a amplitude de referência. Então, nós temos duas amplitudes. A amplitude registrada em um determinado momento e a amplitude inicial, que é a de referência. Pois bem, vamos entender um pouco mais sobre a base 10. Eu falei agora há pouco que ela também é usada para medir pH. Lembrando que o pH é o potencial hidrogênico. O que significa isso, né? Que ele mede a concentração de íons de hidrogênio numa determinada substância. Então é mais
uma aplicação do logaritmo de base 10. Ok, agora que nós vimos onde, por exemplo, aplicar a base 10, vamos entender algumas propriedades dos logaritmos. Antes disso, eu gostaria de falar da base natural. Desculpa, eu vou falar um pouquinho da base natural, que é a base E. Essa base é muito especial e ela é chamada natural por um motivo bem interessante. Quando nós estamos estudando, os matemáticos estavam estudando aplicações na natureza, eles perceberam que esse número aparecia muito frequentemente em aplicações da natureza, por isso que recebeu o nome de natural, base natural, que está envolvido com o logaritmo natural. E esse E vale aproximadamente 2,71. Na verdade, ele é um número irracional, só para deixar claro aqui. Tem muitos mais casas decimais após esse 8. Então, por exemplo, quando nós temos uma expressão do tipo x igual a x0 vezes z elevado a y, em que esse x0 pode representar, por exemplo, uma população inicial e esse x uma população em determinado tempo. Nós podemos expressar o y, como nós já vimos, como log de e, como log de x dividido para x0 na base e, base natural. Outra coisa que eu gostaria de dizer é que é comum nós escrevermos o log de x na base e da seguinte maneira: ln de x para representar logaritmo natural. Então, em vez de você escrever assim, escreva assim, que é o mais comum. Agora sim, vamos fazer um pouco sobre as propriedades. Uma propriedade bem interessante dos logaritmos é essa aqui. O log de 1 na base b é 0. O motivo disso é que b elevado a 0 é 1. Ou seja, a potência a qual você eleva a base para obter 1 é o 0. O log de b na base b é 1 pelo mesmo motivo aqui, que é o expoente ao qual nós elevamos a base b para obter o próprio b. Agora isso aqui, essa propriedade 3, ela é bem interessante, porque se você pegar a base, eleva o logaritmo de alguma coisa na própria base, é aquela alguma coisa, por exemplo aqui, a. Isso é a própria definição de logaritmo. O logaritmo é o expoente. Outra propriedade bastante interessante é essa propriedade que diz que o logaritmo de um produto pode ser expresso como o logaritmo de uma soma. Por exemplo, o logaritmo de x vezes y é o logaritmo de x mais o logaritmo de y. E como consequência dessa propriedade, nós também obtemos essa propriedade aqui, que é bastante usada, assim como a anterior, que o logaritmo de um quociente é a subtração dos logaritmos. Outra propriedade bastante usada é essa que diz que você tiver o logaritmo de uma potência, você pode pegar o expoente e multiplicar pelo logaritmo. Essas propriedades, quando você está trabalhando com expressões que envolvem logaritmos ou equações, elas são usadas bastante, principalmente essas da potência, a do quociente e a do produto, são as mais usadas. Então, eu recomendo que você tire um tempinho, pratique, faça alguns exercícios para treinar isso, para ficar craque e não ter problema na hora que estiver resolvendo o exercício. Eu gostaria também de falar de uma propriedade que eu não coloquei aqui, que é bastante usada. Vamos lá. Que é a mudança de base. A mudança de base é dada da seguinte maneira. Por exemplo, pegue o log de x na base b. Às vezes você está com uma expressão que é muito complicada. Aí você precisa simplificar ela de modo a transformar os cálculos em algo mais simples. Aí você muda a base.
Digamos que eu queira mudar a base B pela base C. O que é que eu vou fazer aqui? Eu vou pegar isso e transformar no log de base C. Então, eu vou dizer que isso aqui é igual ao log de x na base C, dividido pelo log de B na base C. Veja que, para você decorar isso, você pode imaginar o x continua em cima e o B continua embaixo. Só muda a base. Deixa eu fazer um exemplo numérico. Log de, digamos, 15 na base 3. Se eu quisesse mudar para a base 2, eu vou colocar aqui base 2. Então aqui é o log de 15 na base 2, dividido para o log de 3 na base 2. Pois bem, vamos aproveitar, já que nós aprendemos um pouco sobre as propriedades, para fazer uma atividade. Vamos lá. Então, eu tenho aqui uma questão do Enem que fala sobre logaritmos. Essa questão é bem interessante e ela não é difícil. Em uma região com grande incidência de terremotos, observou-se que 2 terremotos ocorridos apresentam magnitude M1 e uma magnitude M2, medidos segundo a escala Richter, e liberam energias E1 e E2, respectivamente. Entre os estudiosos do assunto, é conhecida uma expressão algébrica relacionando esses valores, dada por isso aqui, essa conta, expressão meio feia. Estudos abrangentes observam que o primeiro terremoto apresentou a magnitude 6,9 e a energia liberada por ele foi 1/10 da observada no segundo terremoto. O valor aproximado da magnitude M2 do segundo terremoto, expresso com uma casa decimal, é igual a quanto? Então vamos tentar resolver esse problema. Vou colocar aqui numa tela mais clara para nós nos situarmos. Lembrando que a magnitude M1 menos a M2 menos M1 é 2/3 de log de E1 dividido para E2 na base 10. Nós sabemos que M1 é 6,9 e foi nos dada a informação de que a energia liberada por E1 é 1/10 da energia liberada por E2. Isso implica para nós aqui que E2 dividido por E1 é igual a 10. Se você fizer essas contas aqui, você obtém isso. 10, aqui está 0, é 10. Agora eu vou substituir esses valores na fórmula. Então, tenho aqui M2 menos 6,9 igual a 2/3 de log de 10. Isso aqui é 10. Então, log de 10 na base 10. O log de 10 na base 10 é 1. Então, você tem essa expressão aqui, ó. M2 menos 6,9 é igual a 2/3. Ou ainda, M2 é igual a 2/3 mais 6,9, passando esse 6,9 negativo para o outro lado. 2/3 é aproximadamente 0,6666 e assim por diante, mais 6,9. Se você somar esses dois valores, dá aproximadamente 7,6. E nós obtemos com uma casa de décimos, aproximadamente o valor pedido lá. Veja que não é um exercício complicado, bastava substituir os valores adequadamente que você chegava à resposta. Então essa resposta é dada na questão do Enem. Eu não lembro o item, mas é a mesma resposta. Vamos fazer mais uma atividade. Então vamos lá. Um investimento de R$1.000 é aplicado a juros compostos de 5% ao mês. Após quanto tempo o capital será quadruplicado? Lembrando que o montante é dado por capital vezes 1 mais I, que é a taxa, elevado ao tempo. As informações que nós temos é que
eu quero o montante 4 vezes o capital, e sendo que o capital é 1.000. A taxa é 5%, que também é 0,05. Eu vou substituir esses valores nessa fórmula aqui e fazer umas contas. Então, vamos lá. 4C. Aqui, em vez de C, eu vou colocar 1.000, tá? Vou colocar logo o valor, que não tem problema. Deixa eu apagar aqui. 4 vezes 1.000 igual a 1.000 vezes 1 mais 0,06 elevado a t. Como tem 1.000 dos dois lados da igualdade, eu vou fazer essa divisão. Quando eu fizer isso, eu obtenho aqui 4 igual a 1,06 elevado a t. Agora o que eu vou fazer? Eu preciso descobrir qual é esse valor t que eu elevo a base 1,06 para obter 4. Eu vou aplicar o logaritmo de base 10 dos dois lados da equação. Quando eu fizer isso, eu vou ter o seguinte: log de 4 na base 10 é igual ao log de 1,06 na base 10. Lembra daquela propriedade que quando tem aqui uma coisa elevada à potência, eu posso tirar essa potência e multiplicar o logaritmo. Então, eu vou colocar aqui t vezes log de 1,06 na base 10. Esse valor aqui, log de 4 na base 10, é aproximadamente 0,621. Esse valor log de 1,06 na base 10 é aproximadamente 0,212. Agora, quando você fizer as contas, você vai obter t aproximadamente 28,4 meses. Ou seja, é um pouco mais de 2 anos e 4 meses isso aqui, se você fizer a conversão para anos. Então, a ideia é que você observe que quando você estiver trabalhando com potências, às vezes é necessário mudar para trabalhar com logaritmo. Porque para descobrir a potência, lembra que a potência, o expoente, é o logaritmo. Nós queríamos descobrir o expoente, então nós trabalhamos com logaritmo. Agora veja que eu mudei para a base 10. Você poderia mudar para qualquer base que você quisesse. Podia ser a base 2, a base natural, enfim, qualquer uma de sua escolha. Aí depois é só fazer as contas. Pois bem, eu agradeço por você ter ficado aqui conosco até o final da aula. Nós iremos nos ver em outras oportunidades. Até lá!